começar. Então, hoje, gente, é o nosso segundo webinário da Semana da Tecnologia, os desafios da gestão. E o nosso palestrante é o Cleiton Figueiredo da Costa. Cleiton, ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade São Judas Tadeu, então tem experiência em gestão financeira e operacional. Atualmente é gerente financeiro da Afari Refeições, responsável pela gestão de tributos, formação de preço de venda, auditoria interna, controle de contas, controle das aplicações financeiras, administração de fluxo de caixa e análise de todas as demonstrações financeiras. Então, tenho certeza que ele tem muita coisa interessante para poder estar passando para vocês, para todos nós, né? Já que essa parte de gestão empresarial, para muitos, né? Principalmente para o pessoal que ainda está fazendo faculdade, ainda é uma incógnita. Então, espero que todos tenham um bom proveito da nossa web de hoje. Eu já agradeço muito pela presença do Cleiton aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. Então, passo agora a palavra para você. Obrigado. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Desculpem o cenário aqui, mas nesse novo cenário que nós estamos vivendo aí de pandemia, estamos fazendo algumas adaptações, né? E o home office para todos tem sido um pouco diferente, né? Então, como eu tenho 2 filhos pequenos, eu estou aproveitando o espaço de um dos meus pequenininhos aqui. Então, vocês vão ver meus amiguinhos heróis aqui atrás. É um prazer estar com todos vocês. Só concluir um pouquinho, hoje eu estou na Afari Refeições, muitas pessoas talvez não conheçam o que seria, é uma empresa de alimentação que faz parte um pouquinho da família Fazano. Eu trabalho com a 5ª geração da família Fazano, é um foco um pouco mais de alimentação gourmet que a gente trabalha, com bancos, enfim, instituições como Faculdade INSPER e outros cenários, né? Para mim é um prazer estar com vocês aqui, a gente discutir um pouquinho aí sobre essa questão de pessoas, né? Eu trouxe uma pequena apresentação aqui sobre algumas mudanças que estão acontecendo aí com esse cenário recente da Covid, infelizmente, né? Mas que eu tiro com um grande aprendizado para todos, né? Que vão passar por esse momento, né? Tanto empresários quanto os colaboradores, né, os microempresários também, pessoas aí que estavam começando agora, né, também com suas microempresas. Então isso vai ser um aprendizado para todos, né? Não vai ser fácil, né, mas eu acho que lógico que isso está fazendo todos nós nos aprender, né, tudo de novo aí com coisas novas, porque eu considero talvez uma terceira, vamos dizer assim, terceira guerra, não chega a ser uma guerra, mas parou o mundo, né? Então isso, infelizmente, vai impactar muito para as empresas, mas eu tenho certeza que coisas melhores virão aí por frente, tá? Eu vou só começar a apresentação aqui, e aí a gente já continua. Todos vendo a minha tela? Acho que sim, né? Sim. Tá. Sim. O que eu trouxe aqui, pessoal, para a gente conversar um pouquinho, tá? Muitos viram aí, e hoje, assim, eu queria muito focar em falar em gerações de pessoas diferentes, em desafios de gestão de pessoas, né, em grandes coisas. Mas eu, em conversa um pouquinho com alguns companheiros e pessoas que vivem nessa área de administração e tudo mais, eu vim trazer um pouquinho de assunto que trata um pouco da MPs que saíram, né? Isso vai impactar muito em colaboradores. Eu imagino que a grande maioria que esteja participando desse processo aqui hoje, ou alguns devam ser empreendedores e muitos são colaboradores, né? E muitas dúvidas frequentes que a gente vem tendo, né? A Fari, só para vocês entenderem, a gente tem 150 funcionários. E a gente teve muito que tratar com isso, né? Com a mudança do cenário, né? E, infelizmente, quando você tem uma queda de faturamento, você tem que remodelar a tua empresa, e um grande impacto da empresa, onde a maioria das empresas hoje tem, é a folha de pagamento, né?
Uma folha normalmente varia de 30%, 40%, até 50% do faturamento de uma empresa, né? Então, é um grande desafio aí para a área administrativa, para a área de gestão, poder tomar as decisões certas sem que impactem tanto nas pessoas, né? Sinceramente falando, talvez é difícil passar por um processo desse, como nós estamos passando, sem que as empresas tenham que fazer algum ajuste de redução de quadro. Isso talvez é inevitável, né? Mas a grande maioria das empresas, até para não quebrar uma corrente, né? Porque se a empresa está ruim, mas se ela começa a demitir também, ela também transforma muitas vidas em um momento difícil, né? E a gente está vendo que não está fácil essas questões aí fora. Então, eu trouxe um pouquinho sobre as questões das MPs, até para tirar algumas possíveis dúvidas de quem sofreu isso, de quem está passando isso na empresa, ou de quem até pode estar para fazer isso na sua empresa. Tá? O que tem voltado aqui? Aqui está um pouco de tudo, né? Porque como eu sou um pouco do financeiro, eu sou total financeiro, mas cuido dessa área de gestão de pessoas também lá na empresa. Eu trago um pouco da área financeira porque isso vai impactar no funcionário lá no final, né? Então, quando eu vim falar aqui um pouquinho de tributos, de benefícios, tudo isso vai no final afetar o funcionário como pessoa, né? A empresa em si, muitos falam, mas a gente não tem acesso à receita, a custo, à despesa. Você talvez não tenha, ou talvez você nunca tenha observado, né? Muitas empresas, como a nossa, por exemplo, a gente tem quadros de gestão à vista, mas pessoas nem sempre sabem o que significa uma gestão à vista ou não, né? Então, a gente tenta explicar antes de tomar essa decisão e ter essas novas regras que estão tendo no mercado, a gente explicar um pouquinho do porquê tudo isso, tá? Então, assim, eu vou falar um pouquinho das MPs aqui, e de uma forma resumida, tá? Só um minutinho que deu uma travada aqui. Então, vamos lá. O primeiro ponto que afeta muitas empresas e elas fazem por meio de um modo de poder conseguir o fluxo de caixa resistir a esse período, e o governo entendeu isso, são a parte tributárias, né? Então, para quem tem grandes empresas e pequenas empresas, dependendo, lógico, se é lucro real, lucro presumido, simples nacional ou MEI, você vai ter alguns benefícios em tese, porque você não é que você vai deixar de pagar, mas você vai ganhar um prazo para pagar. Então, o governo disponibilizou, e depois, caso alguém que tenha interesse, eu posso disponibilizar um pouquinho disso, algumas isenções, algumas coisas para que a empresa consiga ter caixa e focar na parte importante, talvez não, a mais importante hoje, que é os colaboradores. Então, visando focar em fluxo e pessoas, eles deram essa prorrogação de PIS, COFINS, INSS, de uma série de tributos, inclusive a parte de FGTS, que depois aqui para frente eu vou falar também um pouquinho disso, para que não é a empresa deixar de pagar, mas sim ela prorrogar esse pagamento, ou até mesmo parcelar sem afetar o seu fluxo de caixa, tá? Outro ponto importante aqui que eu trago nas MPs, e provavelmente vocês discutiram muito isso ontem, aqui tem uma parte importante, deixa eu só trocar aqui o lado do vídeo. Foi adequado para muitas empresas nesse momento, eu vou dar um nosso momento como exemplo, a gente teve que, por a gente ser uma empresa de refeição, né, dificilmente você vai conseguir colocar todo mundo home office, só que a gente tentou minimizar o possível da nossa operação. Nós não somos, por exemplo, eu vou dar um grande exemplo da nossa empresa, nós não somos um restaurante de rua, nós somos um restaurante que tem dentro de banco para presidências e diretorias. Então, essas pessoas, elas não deixaram de trabalhar. Então, só que eu também não preciso ter 100% da minha equipe trabalhando lá, porque a grande maioria deles foram afastados ou estão fazendo home office até para uma questão da sociedade, até por uma ordem do governo, enfim, do mundo, tá? Então, o que a gente fez com o nosso time? Uma parte da home office, que é o administrativo, como eu, por exemplo, só em medidas extraordinárias, como demissões ou como casos mais urgentes, a gente vai para o escritório, né? Férias, a gente deu 80% da nossa equipe entrou de férias, né? Como que ela entrou de férias? Usando as MPs. O governo liberou uma das MPs, onde você pode liberar as pessoas para tirar férias e não necessariamente ela vai receber isso agora. Ela recebe o salário para ficar em casa,
né? Porque as férias é composta de salário mais um terço, então ela fica em casa e recebe o salário, e um terço a empresa tem uma série de possibilidades de fazer. Ela tem até dezembro desse ano, no caso, que é quando termina, teoricamente, a calamidade pública, para ou ela pagar isso de uma vez, ou ela pagar isso em até 4 parcelas. E aí vai muito do momento de cada empresa. Mais uma vez, o governo ele está mobilizando formas onde a empresa possa manter os funcionários, os colaboradores dentro da empresa, né? Não que a empresa tome a decisão simplesmente de demiti-los. Então, ele flexibilizou algumas questões, e a férias é um ponto desse. Quando eu falei de FGTS, e muitas dúvidas eu tenho de colaboradores, de pessoas, em que, meu Deus, não estão pagando meu FGTS, eu não vou receber. Não é bem assim, né? Mais uma vez, o governo flexibilizou para que as empresas possam pagar isso para frente. Não significa que você, colaborador, você, pessoa, irá perder esse direito, mas sim, ele vai ser prorrogado. O FGTS, inclusive, é um tributo que, no caso, a empresa ela pode até atrasar. É ilegal? Sim, é legal, mas desde que ela pague até a saída do funcionário, isso não impacta para o colaborador na hora da sua saída da empresa. Então, nesse caso aqui, a prorrogação do prazo também flexibiliza para que a empresa tenha um caixa pensando nas pessoas, né? Porque todo o meio feito hoje pelo governo é que as empresas possam ter caixa para que cuidem das pessoas. Porque, lógico, tem as suas despesas, tem os donos, tem contas para pagar, mas muitas coisas aqui podem ser feitas, né? Então, FGTS é um exemplo desse de flexibilização de caixa, tá? Empresas estão antecipando feriados, e até banco de horas aqui no caso, que agora todos os sindicatos homologaram para que seja pago até o fim do ano, então quem estiver em casa também não ser lesado de falar, nossa, vamos descontar porque eu estou em casa, porque tem pessoas, como eu disse, quem é operacional, ele não pode estar fazendo home office, né? Operacional é operacional. O cara que é um chão de fábrica, por exemplo, quem trabalha em chão de fábrica, se ele não estiver lá manuseando a máquina, ele não vai conseguir fazer isso de casa, né? Então, nosso time, por exemplo, os cozinheiros, eles não conseguem produzir de casa. Então, essas pessoas, elas conseguem, com essas opções que surgiram, fazer um banco de horas negativo, até para não dever a empresa, no caso, em espécie, em si, em hora de trabalho, e até o fim do ano a empresa, junto ao colaborador, poder compensar essas horas. Voltando aqui é um pouquinho dos prazos, né, que diz a MP 931. Prazo de prorrogação, por exemplo, de imposto de renda, que muitas pessoas sabem que normalmente é declarado até abril, nesse caso foi até junho, algumas obrigações da empresa em questões de tributos, que tem datas até março, datas até abril, foram prorrogadas para maio, junho, julho e setembro. É mais uma questão informativa, até para quem é empresário e não sabia poder saber, porque muitas vezes dessa informação, e eu vou pegar alguns exemplos de amigos nossos, essas informações, por exemplo, vêm da contabilidade, às vezes. Ou muitas vezes, e lógico que agora é o momento, quem puder estar informado, né, na televisão, jornais, porque agora é um momento de aprendizagem, né? E muita coisa nova está saindo, muita coisa nova vai mudar, né? Então, é um momento também de aprender, né, e de se reinventar, né? É o que muitas empresas estão fazendo, de se reinventar, porque a volta vai ser diferente, né? Depois eu vou falar um pouquinho, por exemplo, da nossa volta, mas o ramo de restaurante, por exemplo, onde se 100 pessoas se alimentam, não vai poder mais, né? Você vai ter no máximo 25 pessoas com um distanciamento, garçons com máscara, com luva. Eu acho que a parte digital agora vai vir muito forte. Então, é o momento da gente de ter esse momento de autoconhecimento, né, de muitas coisas que vão vir e que vão mudar e que vão acontecer. Tá? Então, aqui é um pouquinho dos prazos que vão ser mudados. Então, muitas alíquotas vão ser reduzidas pensando em fluxo de caixa para a empresa, mais uma vez visando o colaborador, GPS, enfim, várias situações aqui. Aqui é um grande ponto, acho que envolve toda a parte de pessoa, né, e
E eu acho que é onde as empresas não podem deixar o ela acabar. O que foi disponibilizado, principalmente para quem não tem condições de manter a sua folha por todas as medidas financeiras que eu mostrei acima? Uma redução proporcional de jornada de salário ou uma suspensão de contrato. Qual que é a grande dúvida aqui? Muitas pessoas putz, com isso eu vou perder, meu Deus, o que vai acontecer comigo? O que eu tenho de benefício com isso? O que eu tenho de perda com isso? Então, eu acho legal esse assunto para a gente, principalmente encaixa um pouco com a nossa parte de gestão aqui, onde muitas empresas vão ter que ser cautelosos e tomar as melhores decisões. E, lógico, onde cada um tiver a oportunidade de tentar ser o mais humano possível e dar o auxílio ao colaborador, é o melhor a ser feito, né? Porque a gente sabe que não está fácil para ninguém. Ficar em casa é muito mais custoso do que estar trabalhando, né? Muitos, eu imagino aqui, que gastam muito mais com compras, muito mais com N coisas. Então, você imagina reduzir salário ou você suspender algumas pessoas que vão ter só o benefício do governo do salário mínimo, então isso é muito complexo. Então, a minha dica aqui, já aproveitando antes da gente passar para como isso funciona, para que quem tem a oportunidade de analisar e ver como o caixa, depois de todo o cenário financeiro que eu passei acima de tributação reduzida, de benefícios que podem ser prorrogados, onde a empresa pode ajudar o colaborador, mesmo tomando a decisão de uma redução ou suspensão de contrato, tá? Tá, então, o que é isso, né? Suspender ou reduzir tem uma questão que, que eu falei, tudo tem seu lado positivo e tudo tem seu lado negativo, né? O lado positivo disso, para o colaborador, independente da faixa que o governo, que você vai ter de redução de salário, por exemplo, ou de suspensão de contrato, você tem um benefício por trás disso também, né? Que se chama estabilidade. Nesse caso, que o governo vem divulgando, e isso já até é oficial, e muitas empresas aderiram a isso, inclusive a nossa, que está aderindo a isso nesse momento, qual que é o teto máximo? São 90 dias. Tá? Então, eu posso suspender o Clayton durante 30 dias, por exemplo, ele vai ganhar 30 dias de suspensão, com uma parte paga da empresa, por exemplo, redução de salário paga da empresa, e uma parte paga pelo governo, dependendo da faixa que a empresa decidir. Se for suspensão, é só, né, a parte do governo, mas de qualquer forma, qual que é o benefício disso? É a estabilidade. Então, para cada mês que você for suspenso ou reduzido, você tem um mês para frente de estabilidade. Então, a gente diz aqui que no caso, vamos pegar um exemplo da nossa empresa, que suspendeu durante 2 meses, eu tenho 4 meses, no caso, a partir do primeiro mês que eu suspendi, eu não posso demitir a minha equipe. Então, isso é uma forma também das empresas terem um vínculo com seus funcionários e uma garantia de emprego, pelo menos no próximo período para frente, dependendo da decisão que for tomada. Tá? Então, tem essa questão do prazo limite de 90 dias, uma redução de 25, 50, 75, né, ou suspensão, que isso pode acontecer. Aqui uma observação que eu coloquei, né? Poderá o empregador compensar o empregado que tenha redução salarial com uma ajuda compensatória. Isso é o que nós estamos fazendo, por exemplo. O nosso time na empresa foi suspenso, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de um funcionário que eu tenho de R$3.000, ele vai passar a receber o teto do salário mínimo, porque a suspensão nada mais e a redução é em cima do piso do salário, não do salário mínimo, desculpa, do seguro-desemprego, né? Então, qual que é o piso do seguro-desemprego? 1.800, por exemplo. Se a pessoa ganhava 3.000, ela vai ter um downgrade muito grande de salário. Então, nós, empresa, mediante toda a composição de fluxo que a gente conseguiu fazer dentro das medidas que o governo disponibilizou, nós iremos ajudar com a diferença para esse funcionário. Então, a gente daria uma ajuda de custo. São todas as empresas que vão conseguir fazer isso? Não. Eu conheço várias grandes empresas, por exemplo, né, que não estão conseguindo fazer isso. Porque depende muito da situação de caixa de cada um. Né? O nosso tipo de negócio, por exemplo, é um tipo de negócio que, por não ser um restaurante de rua, a gente tem garantias dos nossos clientes de alguns pagamentos, diferente de muitos restaurantes de rua, por exemplo, que se não tem faturamento, não tem como gerar caixa para fazer. Então,
mais uma vez, isso são empresas e o governo deixa aberto a que cada empresa negocie isso, né? Lógico que, como pessoa, eu, Cleiton, acho que se a gente puder fazer um esforço no caixa, e foi uma grande briga aqui na empresa para isso, para a gente não deixar a corrente quebrar, né, desde a empresa ao colaborador, às famílias, e ninguém se perder nessa história, é o melhor momento, né? Mas é que eu falei, não cabe para todo mundo. Cleiton, como funciona isso? Eu, Cleiton, fui chamado na minha empresa, é um acordo individual, né? Então, eu, Cleiton, fui chamado lá, eu tenho que concordar com esse acordo. Lógico que, mediante ao cenário, dificilmente as pessoas discordam, porque o pior momento, talvez, dependendo de como for para a pessoa, seria ser desligado. Que depois eu vou comentar disso também. Mas muitas pessoas têm a insegurança de perder aqui nesse momento ou ter, né, algum impacto com isso. Então, a pessoa tem que ser notificada oficialmente, individualmente, né? Então, cada pessoa tem que ser tratado à parte. O que acontece? A partir do momento que eu sou notificado, hoje, dia 12, por exemplo, dia 12/5, fui notificado pela empresa que eu estou sendo suspenso ou reduzindo o meu salário, se vai ser 25, 50 ou 75, a empresa vai se comprometer a todo quinto dia útil, pagar a parte dela como obrigação, e a parte da diferença vai vir através do governo, né, via seguro-desemprego. Cleiton, eu perco se eu for embora depois do seguro-desemprego com essa medida que o governo implantou? Não, isso não vai atingir a sua saída da empresa depois, mas ele dá essa possibilidade. Só que o seu recebimento, ele só é 30 dias após o empregador, né, entrar lá no web empregador que o governo disponibilizou e fazer o seu cadastro. Então, não necessariamente você vai receber no quinto dia útil como se estivesse na empresa, e sim no dia que foi feito o devido acordo via empregador e governo, nesse caso, quando ele disponibiliza o seu número, os seus dados, as suas documentações, nesse caso. Como eu disse, cada empresa vai estudar o seu cenário. Então, tem empresas que precisam do funcionário um X cargo horário. Então, ela vai propor 25% de redução do salário, 50% ou 75%. Tem empresas que simplesmente fecharam. Então, aí é onde entra o momento da suspensão, porque não faz sentido você ter uma equipe inteira, uma folha inteira para pagar, se você não tem faturamento, né? E mesmo com as medidas tomadas lá para cima, se você não tem um fôlego de caixa, talvez é o melhor cenário que se faça. Um adendo que eu faço aqui, na empresa a gente teve que fazer uma redução de 10%. Por quê? O cenário para frente, ele não vai voltar a ser igual, não em 2020, pelo menos, né? Então, putz, Cleiton, mas você falou que é compensatório para a empresa e para o funcionário reduzir ou suspender, mas você está falando de demissão. No caso de demissão, como nós, por exemplo, a gente priorizou nesse momento em pessoas onde ela tem um fundo de garantia considerável, onde ela consiga se manter um bom tempo. A gente sabe que as pessoas vão ter acesso a seguro-desemprego e a gente sabe que, além de tudo, a soma dos dois compensatórios, para ela, é muito melhor do que ela ser suspensa, por exemplo. Então, nesse momento de redução, onde o faturamento vai cair daqui 3, 4 meses, mesmo com a volta, você deixa a pessoa com capital suficiente para se automanter. E, ao mesmo tempo, quando o cenário começar a estabilizar, você tem a oportunidade de trazê-lo de volta, né? Então, no nosso caso, a gente entendeu que 10% da empresa precisava passar por esse corte e que o restante, sim, conseguiria ser mantido com o capital de giro que a empresa teria para segurá-los e mantê-los sem dificuldade. Então, a gente teve esses dois cenários, né? Muitas empresas estão demitindo, né, nesse momento, justamente pensando também que existe um fundo de garantia, uma multa, outros valores envolvidos que possam ajudar a compor o rendimento das pessoas. Então, não necessariamente ela passaria por uma necessidade nesse período, e até porque daqui 6 meses, muito provavelmente, o mercado voltará, e nós esperamos que isso aconteça, né? O mercado voltará
a se aquecer, né? Aos pouquinhos, né? Como eu disse, esse ano a gente, por exemplo, a parte de restaurante, nosso limite não vai ser mais o 100% que a gente imaginava, e sim entre os 70% e 80%. Então, a gente está se redesenhando. Como eu imagino que a parte de engenharia e de outras partes, de outras empresas, estão se redesenhando pensando nessa volta. Os prazos do acordo, né? Então, tem que ser, no mínimo, com 2 dias de antecedência. A gente tem que passar isso para frente como empresa para o Ministério da Economia. Existe uma peculiaridade para quem ganha mais do que um teto de 3 aqui, né? 12 mil, desculpa, acima, porque tem que ser feito um acordo coletivo, mas tudo se encaixa dentro do que eu passei no último slide. Aqui é mais questão de tetos salariais para redução ou talvez possível suspensão. Isso tudo eu estou falando de quem é CLT, né? No caso de PJs ou outro tipo de prestadores ou microempresas, é diferente, né? No caso aí, acordos são feitos individuais. Né? Suspensão de contrato, como eu disse, pode ser feito 60 dias, ser fracionado 30 e 30, você não precisa necessariamente suspender de uma vez, até porque o governo ora fala que vai liberar, ora fala que vai estender, e aí acaba se estendendo ou pode se liberar. Então, eles deram essa flexibilidade de se fazer a cada 30 dias essa suspensão, né? Não necessariamente você precisa já fazer o prazo de 90 dias. E, no caso da suspensão, não tem pagamento ao colaborador. Como eu disse, a empresa vai de cada uma. No nosso caso, a gente suspendeu as pessoas, mas a gente está dando uma ajuda de custo para as pessoas que tiveram uma redução muito drástica de salário. Tá? Como eu disse também anteriormente, direito do empregador é uma garantia de estabilidade de emprego durante esse período, né? Os benefícios, independente de suspensão ou de redução de carga, eles não podem ser cortados. Então, se você tem um vale transporte, precisa até a empresa, você irá receber isso. Mas eu estou home, eu vou receber vale transporte? Não tem necessidade. Mas o seu convênio médico, sim. Independente se você está home office ou você está na empresa, você tem esse direito. Então, esse tipo de benefício, você não vai ter a suspensão dele, com essa mudança que a empresa pode ser feita. Aqui, prazos do empregador, né? Como eu disse, tem que ser feito com 2 dias de antecedência, o comunicado, passar isso para o Ministério da Economia no prazo de 10 dias da celebração do mesmo, no máximo. E tem uma questão, né? Empresas de 4.800.000 para baixo, eles têm uma categoria e um possível desconto. Empresas de categoria de 4.800 para cima, milhões, né? De faturamento, muda-se um pouco do protocolo. Então, como eu disse, cada faixa aqui tem algumas coisas, não muda muito o intuito para a parte colaborador, parte pessoa, como isso vai acontecer na tua vida, né? Mas sim, mais para o empregador, na hora de fazer os devidos cadastros e as declarações, para depois não ter problemas fiscais ou, enfim, lá para frente. Fim de período, né? Essa questão do fim do período, como eu falei, talvez é a melhor a hipótese que possa demorar mais a ser feita, né, que nós queríamos que seja feita, mas que, dependendo do cenário, a empresa ela precisa também se reinventar e se readequar. Né? Não adianta também fazer loucura e manter uma estrutura fielmente para um faturamento de 1 milhão se você vai vender 100 mil. Né? Então, também tem que ser feitos os desenhos, acho que é onde entra um grande trabalho de gestão e operacional aqui, de poder pensar a logística de como tudo isso vai ser feito, de quanto isso vai afetar o menos possível empregado e empregador. Tudo isso daqui tem que ser discutido. Eu falo assim, eu tenho reuniões, por exemplo, aqui de casa, das 9 da manhã às 10 da noite, muitas vezes, para tentar, o mínimo possível, impactar em pessoas, mas, e sim também, em redesenhar para que a empresa não feche. Né? Nesse momento, eu vou falar do nosso negócio de AIB, a gente prevê pelo menos 50% do mercado de alimentos e bebidas, talvez fechando as portas, porque essa retomada ela não vai ser tão rápida. Né? Então, é complicado também você se manter uma vez que você não tem caixa. E muitos restaurantes vivem hoje do que ele
produz, do que ele fatura. Então, se não tem essa entrada, e a gente está indo para o terceiro mês consecutivo, né? Se a gente pegar aí desde 15 de março, quando começou essa questão do fique em casa, mesmo com as entregas, como iFood, essas coisas, isso representa às vezes 20% do faturamento de uma empresa, de um restaurante de rua. Então, é difícil. Então, lógico que a gente reza muito e participamos de várias reuniões aqui entre grupos de restaurantes para que isso não aconteça, né? Muitos restaurantes estão se ajudando, os bares principalmente, porque restaurantes ainda conseguem vender 20% de faturamento, bar zero, porque ninguém mais está indo para balada, ninguém está indo mais para barzinho, enfim. Então, é uma situação difícil em que muitos estão se redesenhando como vai fazer. Aqui eu trouxe, pensando no lado financeiro, muitas empresas têm a possibilidade, né, empresas de faturamento de 4.800, os bancos estão disponibilizando empréstimos com juros baixíssimos, pensando na folha de pagamento, uma vez que a empresa não vai suspender, não vai reduzir, mas que ela queira manter essa folha, os bancos estão disponibilizando essas alternativas. Não vou dizer que é fácil, tá? É uma propaganda muito bem passada pelo governo para ajudar, mas que também se a empresa não tivesse os devidos conformes, é um pouco complexo conseguir essa situação com o banco. Mas é uma alternativa, né? Isso daqui, por exemplo, não afetaria o funcionário ou talvez ajudaria a empresa a repor essa diferença que a pessoa teria com uma possível redução ou suspensão de contrato. Tá. Deixa eu só tirar aqui. E um outro ponto que é importante todos saberem, quem tem acesso a isso, né? O governo disponibilizou saques, né, para ajudar as famílias também, com valor de 1.045 nas contas ativas e inativas de FGTS, isso até a partir de junho, né, e até o fim do ano. Aqui é o último slide. O que eu queria passar com isso para vocês, pessoal? Para a área, até uma conclusão, né? Para as áreas administrativas, de todas as empresas, né, imagino que todos aqui que trabalham ou são empresários e devam estar passando isso, temos vários cenários a ser analisado, né? Como eu falei, na minha opinião aqui, o mais importante de tudo isso é, lógico, pensar numa sobrevivência da empresa, mas o que a gente puder ser humano e não deixar o elo quebrar e poder se ajudar como empregado e empregador é importante, né? A conversa, a comunicação, você que é empregado, eu acho que é muito interessante você entender como está a situação da tua empresa, o quanto ela deixou de faturar, como que ela está fazendo com as despesas, qual que é os planos para frente, porque muitas vezes a gente está em casa, a gente fica cego, mas a gente tem oportunidade, né? Eu vou falar pelo menos por nós, a gente tem essa disponibilidade ao colaborador para que ele possa entender o que está acontecendo. Então, se você puder ter essa disponibilidade na tua empresa, ou você como empregado puder passar isso para frente, é legal. As pessoas saberem o que está acontecendo, né? A gente teve muitas alternativas bacanas vindas dos colaboradores, né? Pessoas trazendo alternativas, pessoas nos ajudando. Eu estou me mesclando, a gente tem 5 operações diferentes. Eu tenho pessoas que estão trabalhando mais e outras menos, então a gente está fazendo uma mescla, mas com as pessoas se pondo à disposição a ajudar, né? Então, eu acho que agora é o momento da gente ser muito humano, né? Tanto o empregado como o empregador, em se ajudar. Eu acho que sim, o financeiro, o dinheiro, ele é importante, mas se a gente só pensar nisso, vai ser difícil a gente passar por essa situação, né? Todas as empresas. Então, acho que agora vale muito a parceria, tanto como empregado e empregador, para dar as mãos aí e passar por esse momento difícil. Era um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês e aí eu estou aberto aí um pouquinho para caso alguém tenha alguma dúvida, enfim. Legal, Cleiton, muito obrigada pela sua apresentação. Sem dúvida, sim, tem muita coisa aí que dá para ser discutida, até porque o nosso conhecimento, né, a respeito de tantas dessas informações, essa burocracia, né, que envolve a gestão, né, de uma empresa,
faz realmente com que a gente tenha muitas dúvidas de como agir, né? E isso que você colocou a respeito, né, da importância, assim, de ser mais humano, de realmente ter um cuidado melhor, né, maior com os colaboradores, né, com o capital da empresa, que né, no caso, assim, o capital que a gente fala, assim, de valor da empresa, lógico, são os empregados, né, são todos os colaboradores. Bom, a gente tem então, assim, já temos algumas perguntas, então nós vamos fazer o seguinte, gente, quem quiser fazer a pergunta via áudio, é só levantar a mãozinha aí, né, que tem o íconezinho para levantar a mão, e quem preferir, então, pode mandar as perguntas aqui via chat. Vamos começar, então, com uma pergunta aqui do chat. A Amanda, ela colocou, acho que inclusive você comentou sobre isso, mas a gente pode até retomar, né? Gostaria de saber se mesmo com as MPs de prorrogação pode chegar a um ponto em que vale mais a pena para a empresa dispensar o funcionário e se o funcionário sendo dispensado neste momento, ele perde algo como, por exemplo, a multa de 40% sobre o FGTS? Então, é um ponto importante, a Amanda que fez a pergunta, né? Isso. Amanda, existem algumas coisas, principalmente da área de hotelaria, tá? Então, assim, depende muito de cada sindicato. Tem alguns sindicatos que aprovaram, sim, que para que as empresas possam viver, inclusive, eles aprovaram em coletivo, né? Para que um dos benefícios para a empresa, para ela poder dispensar o colaborador, uma vez que ela não tem faturamento, ela não tem meio nenhum de manter esse funcionário, seja uma redução de dos 40% para os 20%. Eu vou te falar que, assim, ó, legalmente, vindo do governo, isso não veio, mas a partir do momento que o sindicato, entre eles, acordam isso, que é que representa os colaboradores, as empresas podem aplicar. A hotelaria usou muito isso. Eu fui de hotelaria durante 10 anos, né, então tive uma série de amigos, por exemplo, que foram mandados embora. Eles receberam todos os seus direitos, porém, a multa, sim, foi paga, reduzida, que para a empresa, nesse momento, uma redução, dependendo de um tempo de caso, vou dar um exemplo, eu tive uma demissão recente que a gente teve que fazer, pensando na viabilização do caixa para a pessoa também, que só de multa de FGTS a gente pagou 15 mil reais. Se você reduz isso pela metade, é uma economia de 7 mil. Se você tem 50 pessoas com um volume desse tamanho, já é uma diferença considerável para a empresa. Então, sim, existem essa possibilidade, depende muito de cada sindicato, de quem está conduzindo isso. E a questão de demitir para a empresa, que eu falei, tem que ser a última opção. Ela tem que estudar se ela não pode segurar tendo a redução ou suspensão, e aí, em último caso, se realmente não tiver onde fazer, talvez poder também escolher as pessoas que tenham a possibilidade de uma demissão e que consigam, com essa demissão, sobreviver durante essa pausa. Ok, muito obrigada por esclarecimento. Legal. Vamos então para a pergunta aqui de áudio do Rinaldo. Rinaldo, pode fazer a pergunta. Pois não. Boa noite, Cleiton. Boa noite. A minha pergunta para você é o seguinte, em cima de gestão empresarial, né? Você está abordando muito esse ponto das medidas provisórias, né? Trouxe para a gente o conhecimento das medidas provisórias, mas enfatizando dentro da gestão. Aí nós estamos falando apenas em prorrogações, né? Sempre há essa situação, não há isenções, são prorrogações. Então, hoje, você dá até o exemplo que eu queria colocar do restaurante, né? Que não é o caso do seu segmento, mas dentro do seu segmento, não da tua área, mas restaurantes que atendiam 100 pessoas e que o pós-pandemia vão ter que atender 25. Né? Então, Sim. Em cima disso, o que eu queria te perguntar, né, do teu conhecimento. Por exemplo, esse restaurante, você concorda que ele está aí 2, 3 meses sem nenhum tipo de faturamento, ou um faturamento, como você mesmo colocou, na casa de 25%. Ok? Uhum. Pós-pandemia, ele vai continuar se adequando às novas situações,
onde ele não vai ter aquele de início, por um bom tempo, aquele faturamento que ele vinha tendo, né? E essas prorrogações, as prorrogações de empréstimos, folha de pagamento com bancos, parcelamentos, situação toda que você vai fazer futuramente, essas contas um dia vai chegar. Você concorda comigo? E o faturamento, praticamente, mesmo que ele volte ao normal, você vai ter o seu custo atual de folha de pagamento, de encargos, de impostos, com um fluxo de caixa que você teria, mesmo num cenário, além de reduzido, mesmo quando chegar num cenário que você já tenha um fluxo de caixa suficiente, você vai ter enormes dificuldades, porque vai ter aquela conta que você já tem normal do mês e mais aquilo que você pagou. Mais estoque de dívida. Como lidar com essa situação? Né? Olha, agora, sinceramente falando, e eu vou dar um exemplo porque a gente já passou por uma dificuldade há um pouco tempo atrás, não é uma situação fácil, né? Sinceramente, vai ter que ser feito muito bons acordos. Eu acho que agora também vai se abrir janelas, inclusive, para reduções de despesa, né? Sinceramente falando para você, empresas que dependem, que vivem de aluguel, elas vão ter que rever o seu conceito, porque se a empresa ela perder o faturamento, ela não vai poder pagar o mesmo valor de aluguel. Então, eu acho que além de realmente ter a dificuldade toda que você falou e ela vai bater na porta na hora, eu acho que vai valer aí, talvez, a inteligência como gestão de fazer novos acordos, né? Você tem que também começar a ver, eu vou dar um exemplo nosso. Aqui a gente conseguiu uma isenção de contrato de 2 meses de aluguel, a gente teve uma economia de R$30 mil. Putz, Cleiton, mas você vai pagar isso para frente? Não, eu fui claro com o dono do imóvel, eu garanto que eu vou continuar, só que eu preciso de uma ajuda, respiro. Então eu acho que vale muito agora, eu falei, é uma questão também, Ana, né? Dos dois lados, como parceiro, em questões de custos e despesas, em conseguir flexibilizar valores suficientes para que você possa pagar esse estoque de dívida. Fácil não é. Eu te falo porque eu sofro muito com isso aqui. Eu tenho um estoque de coisas do passado que eu tenho problema. Não é fácil você colocar tudo isso dentro de um pacote e a área de restaurante não tem uma lucratividade alta. A gente fala em torno de um giro de 10%. Então, isso, se você tem uma dor de barriga em um mês, você é negativa, e aí tem que ter aporte. Então, é que eu falei, acho que agora é se reinventar também pensando em custos e despesas. Além de rever, talvez, a estrutura, como pessoas, né? Muitas pessoas vão ter que se readaptar em novas funções, em novas coisas, até para que a empresa não precise se desligar algumas pessoas. Então, vai valer aí, talvez, a criatividade, né, a reinvenção de cada um. A conta não vai parar de chegar, mas a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo aí, né? Falar para você que existe uma fórmula mágica de como isso vai acontecer, eu sinceramente não sei te falar, mas o que eu dou de dica talvez aí é já corra agora atrás de custos e despesas que estão na sua mão para a negociação, porque são elas que vão te trazer um valor próximo ao que você vai ter de estoque de dívida para frente a ser pagos. Legal. Bom, vamos então para uma pergunta aqui do chat. Uma pergunta que nós como coordenadores de curso, né, alguns professores também têm escutado bastante desde que começou esse período aí do isolamento, né? Pergunta é, sobre as instituições de ensino, né, as universidades, por que não foi aprovada a redução na mensalidade, sendo que muitos perderam seus empregos ou estão, né, recebendo até 50% do salário? E aí, para essa questão, eu vou aproveitar e chamar o professor Anderson, porque ele disse que está tendo que lidar com isso, né, na outra IES. Então, Anderson, você quer começar falando sobre isso? E depois o Cleiton pode debater? Aqui. Alô? Opa. Acho que ele está com problema de internet, talvez. Está Acho que a escutando? internet deu uma travada com a Camila.
Né, eu tô te ouvindo. Eu também estou te Agora ouvindo, se voltou. quiser. Tá. Pô, perdão, você começou a falar que a internet caiu. Sobre a pergunta do chat? Isso. Com relação a assim, por que não foi aprovado, né, essa redução das mensalidades, né, no caso assim das instituições de ensino superior. Pergunta da Tá. Márcia Vila Pessoal, Pinho. essa parte... Tá bom. Essa parte aí é um pouco mais simples da gente entender, tá? Eu sei que muitos estão acompanhando, inclusive o SPTV, e vendo que o SPTV e a Globo está falando muito de redução de mensalidade de escolas. Mas isso é redução de mensalidade de escolas de ensino base, tá? A proposta é, se a escola não está integrando o projeto, ou seja, a aula para os seus alunos, ela deve, em comum acordo, junto com os pais e responsáveis, ver viabilidades para pagamento parcelado ou uma forma de nova de pagamento dessas mensalidades, ou então gerar um desconto aí nos boletos das crianças, tá? No caso de instituição de ensino superior, não há nenhum acordo pré-estipulado com o Procon, tá? E nem com o próprio MEC. Tanto o Procon quanto o MEC, eles deixam bem claro que se a instituição de ensino superior está entregando as aulas, né, na modalidade remota, o que seria isso? Os nossos professores estão entregando para vocês as aulas, né, você continuou tendo aula, você não perdeu a aula, e o MEC autorizou esse tipo de modalidade nesse momento de pandemia, então não há qualquer desconto na mensalidade pela entrega do conteúdo. Nós sabemos que tem universidades concorrentes nossas, né, que decretaram férias, universidades que, como por exemplo a FEI, lá em São Bernardo do Campo, que deu o semestre perdido, então, ou seja, todos os alunos perderam o semestre, incluindo os que iam concluir o ano. Então, assim, nesse caso, a instituição de ensino é obrigada ou a congelar as mensalidades, ou então, sim, abater, gerar um desconto, tá? Se perdeu o semestre, ou se deu férias, ou se fez alguma coisa para, nesse caso, postergar o começo das aulas remotas. No Brasil, né, em especial em São Paulo, apenas 3 universidades conseguiram continuar de forma remota desde o primeiro dia, né? E uma delas é a Universidade de Ibirapuera, que desde o primeiro dia conseguiu fazer com que os professores entrassem. Então, assim, nesse caso, a Unib ela está muito bem representada porque desde o primeiro dia vocês estão recebendo conteúdo. Concordo com alguns erros de informação, de desencontro nesse primeiro momento que foi de encontro ali, que é super normal, de uma mudança inesperada para todo mundo, né, virar a chave do nada, né? Então, nesse critério, por nos adequarmos dentro do que tanto o MEC manda quanto o Procon manda, não há redução de mensalidade. A gente entende todas as dificuldades que todo mundo está passando. Na empresa que eu trabalho, por exemplo, em Barueri, eu tive uma redução de 50% do meu salário, e na escola da minha filha, que eu pago relativamente alto, eu não tive redução de mensalidade, então eu pago lá integralmente, porque desde o primeiro dia minha filha está tendo aula remota, né? Então não teve redução de mensalidade. Então, nesses casos, eu entendo que todo mundo está passando, mas de acordo com as normas e diretrizes, tanto do Procon quanto do MEC, não há nenhuma forma de redução, tá? E caso a instituição faça isso, o aluno pode ter isso revogado pela própria justiça, tá? Justamente porque isso impacta em redução do salário dos professores, em redução do salário do administrativo, né? Então é uma cadeia que fica muito maior, né? Uma universidade ela tem em média aí pelo menos 1.000 colaboradores, né? De seguranças a professores. Então você estaria mexendo aí em uma cadeia de 1.000 colaboradores pelo menos, tá? Então por isso que o MEC não aprova. E esse tipo de coisa já aconteceu na Bahia, eu falo para vocês com propriedade, que eu estou responsável por isso em uma outra universidade. A universidade, que é do grupo da outra que eu trabalho, gerou a redução e a justiça revogou, porque impactou em outros lugares. Então, por estar fora da norma, então agora a justiça pode entrar e revogar o desconto. Então, que fique bem claro para vocês,
como isso funciona, né? Espero ter explicado aí da melhor forma possível para que todos entendam. Eu sei da necessidade, sei da dificuldade de todo mundo, compreendo, mas, como eu falei, infelizmente, é uma norma do MEC e do PROCON, né? Até eles soltarem alguma nota, alguma MP, alguma coisa desse gênero, a instituição não pode, por ela própria, dar o desconto, porque aí, na justiça, qualquer funcionário pode entrar para retomada do salário, alegando que o salário foi reduzido por conta da redução da instituição, a instituição é obrigada, não é discutido isso, é obrigado a retornar com o valor, tá bom? É só para vocês terem ideia, isso é um caso que aconteceu no Trieste que eu trabalho, no grupo dela, então eu conheço com propriedade, tá? Não sei, espero ter respondido. Bom, Cleiton, você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto, assim, da parte, assim, de como um gestor de empresa, como é que você enxerga isso? Olha, eu vou falar também um pouquinho com propriedade, porque um dos nossos clientes é a faculdade INSPER. É difícil, né? Eu também tenho um filho pequeno, eu vou falar não só de faculdade, mas como escolas ao geral, né? As escolas estão se reinventando, até mesmo o governo, minha esposa, por exemplo, é professora do Estado. Existem plataformas, assim, lógico que esse processo de adaptação não é fácil, ninguém está preparado para estudar em casa ou trabalhar em casa. Eu tenho 2 filhos pequenos, então daqui a pouco você vai escutar um nenenzinho chorando, um outro pequeno querendo entrar no quarto dele para brincar. Então não é fácil para as duas partes, né? Como o Anderson mesmo disse, existe uma estrutura toda por trás disso. Eu imagino que todas as faculdades e escolas estão se redobrando para poder atender. Lógico que, assim, eu como um administrador e um cara que não estou dentro da faculdade, eu sempre acho que a gente pode conseguir algum ganho. Talvez a faculdade possa tentar um ganho de desconto de aluguel, de água, luz, alguma coisa que o governo também possa contribuir, ou parceiros, para que talvez ele possa gerar um desconto que seja pequeno para o aluno e que faça um pouco de diferença. Isso é possível? Eu não sei. Como eu não estou na administração de uma faculdade, eu não sei o tamanho das contas da faculdade, eu não posso te falar isso com propriedade. Mas é uma possibilidade, né? Por você não estar usando o espaço físico, talvez, da faculdade, todos os dias, a todo momento, como é um dia a dia normal, talvez rever um pouco das contas internas da faculdade possam ajudar em uma possível desconto. Mas isso é uma discussão que eu falei, é uma visão que eu tenho olhando de fora. Talvez se eu estivesse dentro, eu falaria a mesma coisa que o Anderson que está dentro, né? Que vai olhar e vai falar, cara, não tem da onde reduzir, né? Então, assim, é um momento que é aquilo que eu falei. Vamos se abraçar para que também ninguém perca nada. Eu acho que a escola também tem que disponibilizar o que ela tem que propor. Então, se o ensino à distância, que seja um bom ensino à distância, que a plataforma seja boa, que as aulas sejam com um contexto bacana. Eu acho que o que não pode acontecer aí é uma perda de qualidade, independente se eu estou na minha casa ou se eu estou fisicamente no espaço. E a questão de valor é uma questão aí de ver as contas, né? Eu não tenho como opinar e realmente é difícil falar, até porque o governo não divulgou muita coisa sobre isso, PROCONs da vida, por ser uma questão diferente, né? Se tratar de ensino, né? Realmente, assim, cada caso é um caso, né? Tem que ser feita uma análise, assim, de preferência, escutando todas as partes envolvidas, né? Eu acho Vamos que lá. vale uma boa conversa aí também, viu? Aluno, Sim, com escola, certeza. faculdade, enfim. Até para trazer novas coisas, né? Novas melhorias e tudo mais. Então, acho que vale uma boa conversa em todos os sentidos. Com certeza, eu acho que é um momento mesmo, né? Como você mencionou, todo mundo tem que se unir, todo mundo tem que, cada um colocar a sua visão, obviamente, e chegar num acordo, num consenso que seja bom para todo mundo. Exatamente. Vamos lá, mais uma pergunta aqui do chat, do Douglas Batista. Em relação ao crédito liberado pelo governo para as empresas com a taxa de juros mais baixa, será que se fosse liberado também para as pessoas físicas com taxas próximas ou iguais às das jurídicas, não poderia ajudar muitas pessoas a passar por essa crise? Olha, eu acho que sim, né? A questão a gente pensando como pessoa física,
Eu concordo plenamente, tem que acontecer. Só que é difícil, né? Os bancos, nesse momento, eles vão aproveitar, eu acho que as empresas que menos vão sofrer com todo esse impacto que está sendo a Covid vai ser os bancos, né? Porque para eles é um momento de ganho. Então, querendo ou não, isso também é estratégico, né? É difícil a gente falar que o governo podia brigar por isso? Podia, mas o banco está perdendo em algum momento, ele está perdendo para a empresa. Se ele perder para a pessoa física também, ele não vai ter o lucro que ele quer. Então, assim, mais uma vez, é um cenário complexo, pensando como pessoa, é a melhor coisa que os bancos fariam. Lógico, como o nosso amigo falou há pouco atrás, de qualquer forma, você está gerando uma dívida futura, então, da mesma forma que a empresa tem um problema de caixa lá para frente, se você pegar um empréstimo com uma boa taxa, você também pode ter um problema lá na frente. Mas aí depende de cada situação. Se isso vai acontecer, eu duvido muito, né? Porque, como eu falei, existe também uma questão de interesses de algumas empresas, bancos, e o banco ele já cedeu pensando na empresa. E se ele ceder pensando na população, ele não vai ter o lucro que ele quer. E, querendo ou não, por mais que eles divulguem que, nossa, estamos ajudando, doamos 1 bilhão, doamos tanto, ele tem que conseguir isso de volta. E ele vai conseguir isso através de empréstimos, de outros meios da população e das empresas. Né? Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Pessoal, a gente ainda tem espaço aí para fazer algumas perguntas. Pode ser via áudio, pode ser via chat. Enquanto ninguém se manifesta, eu tenho uma pergunta para fazer. Na verdade, né, fazer um pouquinho, assim, mexer um pouco com essa discussão. Nos últimos tempos, né, tem se valorizado bastante mesmo a questão do colaborador, do funcionário, né? Tanto que a experiência que esse funcionário tem na empresa recebeu até um nome assim bonito que é Employer Experience, né? O EX que a gente fala. Do que você está observando, assim, seja na sua empresa, ou seja, assim, em conversas, né, com parceiros, tal, como que o pessoal que é responsável pelos recursos humanos, eles estão, assim, lidando com essa parte, assim, emocional dos colaboradores nesse momento, assim, de tanta incerteza? Se eles estão, assim, bolando algumas estratégias até de cursos ou palestras, ou até dando um apoio, assim, mais de cunho psicológico? Tem alguma coisa que você observa que acha que seria interessante? Olha, eu acho que esse momento é importantíssimo para que tudo isso se aplique, né? Tem muitas empresas e eu vou citar um pouquinho da nossa, a gente está dando esse suporte de poder oferecer alguns cursos, a gente manda alguns links para as pessoas, constantemente as nossas gerentes das operações estão ligando para saber o estado da pessoa, se ela pegou, se ela não pegou, se ela está bem, porque eu soube muitos casos tem pessoas que estão tendo crise de ansiedade, né? Que estão desenvolvendo uma série de outras coisas por causa disso, né? Porque, querendo ou não, você ficar preso dentro de casa não é uma coisa comum, né? Não é normal. Enfim, tem pessoas que não têm nem estrutura para isso, né? A gente teve muito problema com pessoas que dependiam do trabalho para poder almoçar, né? E hoje ela está tomando uma decisão de ou ela almoça ou ela janta. Então, existe esse trabalho, sim, essa preocupação. Eu estou falando aqui do meu caso, mas eu aplico isso e gostaria que todos aplicassem, de todos os RHs poderem fazer isso, né? Disponibilizarem cursos, porque está tendo muito cursos online, dar o suporte em auxiliar um colaborador que não tem a possibilidade e não tem o conhecimento de ligar num plano médico e pedir um auxílio, né, de psicólogo, algo do tipo. Então, a gente está dando esse suporte de poder auxiliar as pessoas, que agora é o que nos resta, né? É difícil a gente falar em uma palestra, por exemplo, quando você tinha todos reunidos, um momento ali descontraído e tudo mais, e aí se aplica um pouco como vocês aí com a questão de aula, né? Você tentar botar todo mundo na frente de um computador e ter uma integração diferenciada. Então, para nós também está sendo uma reinvenção nesse ponto, né? Mas a gente vem acompanhando as pessoas porque, como você diz, não é um momento fácil. Independente do suspenso ou não suspenso ou mandado embora, o auxílio
de estar no dia a dia, de entender o que está acontecendo e poder estar disponível é super importante. Sem dúvida, é uma coisa que a gente precisa realmente, como você falou, a gente está tendo que se reinventar de várias maneiras. O Elvis Soares quer fazer uma pergunta de áudio. Pode ligar, viu, Elvis? Olá, boa noite a todos, boa noite, professores, palestrantes Clayton. Eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer aos professores e o esforço, eu entendo, é muito complicado, não é uma coisa que ninguém está programado, governo, críticas muito fortes não vão ajudar ninguém, né, nesse momento. Exato. Queria fazer essa observação também. E eu ouço muito sobre união, sobre as pessoas se juntarem, né? Mas eu vejo poucos recursos e poucas opções para pessoas que realmente precisam. No caso do exemplo da mensalidade da faculdade, eu não acho justo assim, né, pagar um integral por uma aula EAD, se eu paguei para ter aula na faculdade, mas eu entendo, no meu caso, entendo que não é uma coisa fácil de se lidar e de resolver. E a gente está se virando como pode, tanto os professores quanto alunos. No meu caso da mensalidade, eu ainda estou trabalhando normalmente, né? O setor o meu não parou. Eu trabalho na construção civil pesada, no momento em manutenções de piscinões, reservatórios de retenção, né? E eu queria da parte da faculdade, a gente pode, para quem precisa, né? No caso, que eu consigo pagar a mensalidade ainda. Eu tenho uma ajuda da empresa, a minha empresa, por enquanto, não mandou muitas pessoas embora, como o Cleiton acabou de falar, de vários setores aí, por término de obra e por pessoas que tinham um tempo considerável de casa, eu acho que usaram a mesma estratégia. Só que não tem como abrir um leque de opções, um diálogo entre os que realmente estão precisando de uma ajuda, ou diluir as parcelas, por exemplo, mais para frente. Sentar e ver uma opção viável para o aluno, no caso, por exemplo. Tanto o contratante, o Cleiton citou exemplos aí, que está ouvindo os funcionários estão sendo solidários, alguns propondo redução de salário e outras coisas, né, para poder se manter. Eu tenho uma pergunta para ele, no caso, fora essas observações. No caso da empresa, você não acha que foi muito, ela está se resguardando demais até algumas empresas, principalmente as grandes, que as pequenas eu nem posso julgar desse jeito. Mas como tem 1 mês e meio praticamente, ela já está pensando em demissões, em redução, e ela está se planejando com muita antecedência e drasticamente, sempre se protegendo. Você não acha que teria como evitar isso? Com o próprio fluxo de caixa e a ajuda do governo, principalmente as grandes empresas, evitar demissões em massa, essas coisas, porque pode atingir uma parte significativa da população e refletir na economia como um todo, até para quem está trabalhando, né? Porque é uma cadeia, uma coisa leva a outra. Olha, eu vou te falar assim, ó, mesmo com a ajuda do governo, Rinaldo, o mercado não vai ser como ele é, pelo menos em 2020. Né? É inevitável falar para você que empresas não irão demitir, porque não vai voltar o faturamento com a mesma força que estava vindo, né? Então, assim, existem setores que não foram atingidos, como eu te falei, eu trabalho com bancos, para bancos e banco praticamente não mandou quase ninguém embora. Né? Por exemplo, teve muita área de logística, supermercado, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que trabalham em mercados, que aumentaram a quantidade de funcionários. Por quê? Porque a população está indo no mercado constantemente. Mas 70% das empresas, elas não vão ter essa oportunidade que essas outras 30 estão tendo, de estar nesse volume mesmo com a situação que está o país. Então, é inevitável dizer para você que vai ter que dar um passo para trás nesse momento, em reduzir. Você suspender, você só está jogando problema, desculpa, assim, não problema, mas estendendo a situação para frente, né? Porque se não
voltar. Quando eles voltarem da suspensão, se o governo não der de novo esse benefício, e aí eu já te falo qual que é a minha preocupação nisso, porque assim, o governo, se ele não está recebendo imposto, uma hora ele não vai conseguir bancar essa quantidade de pessoas que está ficando em casa. Então ele não pode estender muito tempo, porque senão também daqui a pouco o governo entra em colapso, né? Ele não vai ter dinheiro para pagar nem os funcionários públicos que ele tem e muito menos benefícios para a população, né? É uma coisa que a gente já vem, por exemplo, analisando, se pessoas que vão receber seguro-desemprego vão conseguir ter esse acesso, porque ou eles ajudam 50 milhões de pessoas que estavam inexistentes, como o governo mesmo diz, no cenário de ajuda de custo, ou eles pagam seguro-desemprego, né? Então, é difícil eu falar para você que a empresa consiga se manter. A gente é uma empresa, o AFAI é uma empresa de médio porte, mais ou menos. Não chega nem a ser médio, quase médio, pequeno médio porte. A gente tem a oportunidade de ter um pouco de caixa porque eu tenho um bom cliente que também pode me ajudar com mínimos de garantia já acordados em contrato. Outros restaurantes não têm essa oportunidade. Então, são poucas empresas que vão conseguir, como a sua, por exemplo, que ainda até tem o auxílio faculdade, essas coisas, a se manter, né? O mercado continuar ativo do jeito que está. Mas, assim, eu torço para que isso acabe logo, né? Quanto antes isso acabar, melhor vai ser para que menos pessoas fiquem desempregadas. Que vai ter gente desempregada, é certeza. Uma boa notícia que eu tenho, que para mim eu trato muito boa, é que assim, daqui 6 meses vão ter muito bons profissionais disponíveis. Então, eu acho que muitas empresas também vão se reciclar, né? Porque tem muitas empresas que vinham de pensamentos antigos, estratégias antigas, e muitas vezes não mandaram pessoas embora porque, deixa lá, vamos lá, e agora tiveram que tomar essa atitude. Então, eu acho que também pensando num bom cenário, é que muitas pessoas daqui 6 meses, por exemplo, vão ter oportunidade de estar em lugares novos, com oportunidades novas e as empresas se reciclarem, né? Então, eu trato, tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo, talvez, daqui quem sabe, 3, 4 ou 5 meses. A gente não sabe dizer porque essa questão da Covid é novo para todo mundo, né? Eu entendo. Justamente. Oi, pode falar, Elvis. Não, desculpa, professor. Não. Eu entendi muito bem. É que conforme os trabalhos que eu leio, não só a entrevista, né? Que se for só pelo jornalismo, eu acho que todo mundo se enterra em depressão, né? No caso. A gente tem que ver o lado positivo, igual você estava comentando aqui com a gente, eu concordo. É que eu tô vendo que não só pelos artigos que lançam na internet, o governo mesmo, ele publica bastante coisa para quem busca informação, mas basicamente são os pequenos empresários, médios e o trabalhador da pessoa física que vai pagar essa conta, né? Porque as empresas grandes estão só se resguardando, né? Aí eu não sei se tem como a população, usuários, não só em questão de pressionar o governo, que também não adianta, mas bolar um próprio plano, né, para se resguardar, para os bancos em si não tomar todo o capital para si, né? Porque uma empresa, um banco grande, se ele ganha 10 milhões por mês, ele quer continuar ganhando 10 milhões por mês, mas porque tem as empresas... E ele vai ganhar mais, eu vou te falar que ele vai ganhar mais. Isso, para tentar subir, né, a sua renda. Mas se as empresas não fornecerem esse tipo de dinheiro e depender de um crédito exclusivo ou alguma coisa, eu acho que dá para ter um planejamento, uma logística em si, né, que é um momento de união e de se renovar, de novas teorias, de novos jeitos de trabalhar, mas falta um pouco de informação e também de união entre as pessoas, né, porque a empresa sempre vai se resguardar. Eu entendo isso muito bem. Até se eu tivesse empresa no meu nome, também pensaria dessa forma. Mas eu fico aí com essa dúvida e é tipo meio que uma fantasia, né, no caso, porque esse tipo de mundo não existe no momento. Mas, Reinaldo, eu acho que, é que não eu disse, vale a comunicação, né? Como você mesmo deu o exemplo da faculdade. Eu acho que cada pessoa tem o seu momento, cada empresa tem a sua oportunidade. Tem empresas que talvez consigam créditos consignados para funcionários. Então, eu acho que agora vale o momento de se ajudar, de se apoiar.
Vale também, muitas empresas talvez não pensaram nisso porque elas não teve a vinda do colaborador atrás dessa ajuda. Então, eu acho que vale também, muitas vezes, do colaborador falar, putz, tem alguma oportunidade? Será que a empresa pode me ajudar? E aí a empresa se colocar à disposição em ver, né? Porque eu falo porque eu tenho parceria com o Santander, então a gente conseguiu empréstimo consignado para funcionário com preço, não com 3,5 de juros, mas com uma parcela considerável. Então, eu acho que agora é o momento de se ajudar, né? E quanto mais as pessoas puderem se expor e ali estar presente junto à empresa, é bacana. Ok, obrigado, hein? Que é isso. Vamos lá. Agora vamos para a pergunta do Rinaldo, que ele levantou a mão. Pode falar, Isso. Rinaldo. Ok. Novamente, boa noite, né? Só corrigindo, Cleiton, me desculpe, né, que a correção aqui antes quem estava fazendo as perguntas era o Elvis. Putz, Você estava desculpa, respondendo perdão. como se fosse para mim, não, mas tudo bem. É que para mim aparece Rinaldo aqui, desculpa, eu tô... Não, tudo bem, tudo bem. Mas o importante foi só a questão aí. Perdão. Não, mas está certo. Tudo bem. Bom, a minha pergunta, a primeira eu fiz em termos do comportamento da gestão empresarial, né? Em cima da gestão, Cleiton. Agora eu queria te fazer uma pergunta para saber a tua opinião, né? Em cima dos comportamentos profissionais, em cima do funcionário. Pós-pandemia, vou citar para você para que você dê a sua contribuição, né? Existe muita resistência, né, das pessoas a mudanças, né? E como Sim. você vem dizendo, pós-pandemia, as empresas terão que se reinventar, os funcionários terão que se reinventar. Então, diante desse quadro, com essas novas tecnologias aí presentes, como a empresa vai se acomodar ou se adaptar para que consiga lidar com esse comportamento do funcionário, das pessoas em si, diante de um quadro que a gente sabe que é muito grande de resistência a mudanças. Eu queria a tua opinião aí. Na verdade, assim, ó, isso só veio para agilizar um pouco mais, né? Rinaldo, desculpa, você tem quantos anos, por exemplo? Eu tenho 53. Então, talvez, eu tenho 31, eu fui de uma geração, você talvez foi de uma geração até antes da minha, um pouco antes da minha. Eu, por exemplo, trabalhei em restaurantes onde o chefe de cozinha era um cara que xingava, era um cara que te maltratava, se vacilar até te batia, né? E com o passar do tempo as coisas foram mudando, né? Hoje em dia esse tipo de chefe não tem mais espaço em alguns lugares, né? Dificilmente. Se você pegar o Jacan, por exemplo, ele fechou todos os restaurantes dele e ele vive praticamente da imagem dele porque ele é extremamente grosseiro. Por que eu citei esse exemplo? Eu acho que o processo que está acontecendo agora vai ser exatamente isso. As pessoas que têm esse pensamento pequeno, em que eu vou continuar sendo assim, essa pessoa ela não vai nem chegar nesse momento de reinvenção. Eu acho que ela vai sair antes disso, né? Muitas empresas, a nossa, pelo menos, a gente está observando isso. Pessoas sindicalistas, né? Que a empresa, e muitas vezes não analisa qual que é o cenário que está acontecendo, né? Então, eu acho que assim, a pessoa é aquele momento de se autoconhecer também. Né, da gente estar em casa, esse tempo da gente estar em casa, para mim, por exemplo, está sendo muito produtivo. Há muitos anos eu não ficava com os meus filhos e com a minha esposa, né? Esse momento agora, com essa Covid, muitas pessoas estão tirando um momento para isso. Lógico, trabalhando bastante em casa e tal, mas tendo um momento de almoçar junto, de jantar junto, de tomar um café da manhã junto. Então, assim, são coisas que a gente tem que aprender, né? As pessoas vão ter que dar o braço a torcer nesse momento e se readaptar a uma nova situação. E aí, quem não quiser, porque isso vai ser muito questão assim, ó, não vou fazer. São pessoas que não vão passar, nessa fase, as pessoas que vão mais passar, talvez, dificuldade, né? Porque elas não vão querer mudar. Meu jeito é assim, eu sou assim, eu não mudo, eu não vou ajudar ali, eu não vou ajudar aqui. Isso daí eu acho que não vai ter oportunidade nesse momento de crise que a gente está vivendo. Né, e nesse momento de retomada, né, as pessoas que tiverem esse pensamento, não só pessoas, né, empresas também. Então, eu acho que agora é o momento de tanto empresas quanto pessoas reverem o seu pensamento, né, de mudança. Perfeito. Obrigado aí pelo esclarecimento.
Perfeito. É uma ótima discussão mesmo. E, aliás, ao longo dessa semana a gente vai falar bastante sobre isso, né? Mudanças não só do comportamento ou assim, da adaptação a tecnologias, mas mudança, inclusive, né, de mindset, de pensamento mesmo. A gente vai ter que passar por Exatamente. esse processo. Vamos lá. Tem duas perguntas aqui que acho que dá para você responder numa tacada só porque elas estão abordando um assunto muito próximo. Uma é do Giovanni, que ele fala assim: muitas empresas estão adotando o home office. Calma aí, deixa eu dar Opa. aqui aqui Não, embaixo. aqui não me incomoda. Só um minutinho aqui que tinha alguém com o áudio aberto. Áudio aberto. Vamos lá. Muitas empresas estão adotando o home office, né? Isso reduz o custo com o funcionário e ambiente de trabalho, né? Todos os encargos com vale transporte, água, luz, etc. Que benefício, auxílio a empresa poderia disponibilizar para o funcionário, visto que ele terá um gasto maior em casa com isso, né? Com internet, com luz, né? E a outra pergunta é do Fábio, e que ele também fala sobre a questão do home office, né? Que as empresas começaram o home office agora, e mesmo ele mesmo, né, trabalha numa fintech e tem, como você falou, tem trabalhado mais em casa do que trabalhava na empresa, né? E muitos realmente têm sentido que ou a carga de trabalho aumentou, ou até mesmo a produtividade da pessoa acabou aumentando, né? Ela tem conseguido fazer mais coisas num período menor de tempo. E aí ele coloca, né? Será que após a pandemia o home office poderá ser melhor visto pelas pessoas? Se sim, você acredita que as empresas poderiam reduzir os custos com locais de trabalho, né? Então, uma pergunta está Complementando a outra. Olha, eu acho que é tendência, né? O home office, eu vou falar para você porque eu já vou implantar isso com o meu time. Pelo menos uma vez por semana a gente pode trabalhar de casa, né? Porque existe a possibilidade. Lógico que, como na outra pergunta diz, você tem um gasto de internet, você tem um gasto de luz, você tem um gasto de água, mas você tem um retorno diferente também. Você tem a comodidade de estar no sofá da tua casa, talvez parar no momento, porque muitas empresas estão trabalhando por produção, não mais por horário, né? Aquele negócio de, olha, você 7 horas da manhã até às 5 você tem que me entregar. Quando você está home office, você tem que me entregar o que eu te pedi. Eu quero a produção do que você está fazendo. E não se você vai gastar 10, 1, 2, 3 horas. Então, eu acho que tem que ter análise dos dois lados. Lógico que pela empresa ter uma redução de gasto, eu acho que vale uma conversa, e aí são empresas também de se reinventar em dar um novo benefício, né? Talvez o cara que ficar em casa, ele tenha um benefício, um vale alimentação um pouco mais alto, um curso que a empresa vai disponibilizar no dia que ele estiver em casa para ele fazer online, porque aí ele reduz produção e ganha conhecimento, fazer parcerias com faculdades, né, para que a empresa possa arcar com uma parte da despesa, uma vez que ela vai ter uma redução de gasto com esses benefícios. Então, tem uma série de coisas que podem ser discutidas. No meu ver, é tendência. Quando voltar, muitas empresas vão colocar o home office agora como oficial, e é um dos maiores meios da economia para poder compensar o estoque de dívida que vai ficar para trás. Então, quem puder vai fazer isso. Legal. Pessoal, vamos para a última pergunta, tá bom? Tá bem bacana, assim, a discussão, né? Assim como foi ontem, hoje também, a gente está passando até do horário previsto. Vamos lá. A pergunta é do William Martins. Atualmente temos falado muito em demissões, olhando um pouco para os dois lados. A empresa onde eu trabalho recentemente teve uma contratação de uma equipe de 5 funcionários. Como a MP se comporta nesse caso? Caso o cenário tenha uma queda brusca, caso aconteça, né, assim, algum evento aí um pouco mais complexo, esses recém-contratados, eles podem entrar em uma redução salarial futuramente ou até em uma possível quebra de contrato? Sim, eu vou dar um exemplo nosso. Eu tive um caso de contratar um funcionário em fevereiro, e em março eu coloquei ele de férias, porque você pode antecipar essas férias para frente, né? Então, a primeira medida que a gente fez foi a antecipação das férias, porque a gente ganha 30 dias de fôlego, né? Uma vez que ele vai estar em casa, lógico, ele vai receber salário, mas você já ganha pensando isso na frente.
E aí, a partir do momento que todos os meus funcionários, e no caso desse que começou agora, voltou, aí sim a gente teve que pensar. Lógico que pessoas novas, elas tendem a ser talvez mais vistas, porque a redução de contrato ele é menor, né? Mas tudo vai da capacidade. Por exemplo, também, se você tem um excelente funcionário, talvez é o momento de você perder ele. Será que talvez aí numa estratégia de você tirar alguém que estava com um pensamento mais antigo, que não está seguindo mais a linha da empresa, que não segue o que a empresa está levando como tendência, do que você tirar alguém que acabou de chegar, e aí você faz aqui, porque existem várias formas de rescisão, tá, gente? Então, existe uma rescisão arbitrária, existe um acordo entre as duas partes, existe N rescisões que podem ser feitas. Então, acho que agora é o momento até das pessoas, e empresários, no caso, analisarem os perfis das pessoas que ele tem, independente de tempo de casa, se é novo ou se é velho, né? E aí sim tomar as estratégias, como eu disse, alguém novo, eu botaria de férias, voltando, se eu não tiver onde colocar, reduziria a carga horária e tento ajudar com compensatório. Passou esse limite e não deu, aí a última possibilidade talvez seria mandar embora. Mas entre mandar alguém novo, que tem uma excelente visão, que entrou com uma cabeça totalmente nova, que tem oportunidade de trazer crescimento para ele, para a empresa, e deixar alguém antigo, em que não está mais engajado em tudo isso que eu estou dizendo, eu talvez pensaria aqui em mexer nesse time mais antigo e já ter pessoas novas aqui para o que vai vir pela frente. Muito bem. Bom, pessoal, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta, né? Mas podemos então encerrar. Agradeço mais uma vez ao Cleiton, né, pela excelente apresentação, sem dúvida, assim, gerou uma discussão muito boa aqui, né? Muitas dúvidas, muitos assim poréns, né? Coisas que a gente precisa realmente começar a pensar, começar a lidar. Agradeço muito a todos os participantes aí que colaboraram, né, fazendo as perguntas, participando da discussão, a todos vocês que assistiram. Professor Anderson, você ainda está entre nós, quer fazer alguma colocação final? Eu só tenho a agradecer realmente a todos, né, pela disponibilidade, ao Cleito também pela disponibilidade, pela professora Camila aí por ter conduzido tão bem o processo, e nos vemos amanhã. Muito obrigado a todos. Pessoal, muito obrigado aí para todos pela oportunidade e quem sabe até uma próxima também. Nós que agradecemos a todos então. Então, pessoal, amanhã de novo a gente tem mais um webinário, a partir das 19 horas. Mesmo link da inscrição que vocês fizeram no Simpla, ele dá acesso a todos os webinários durante a semana. Basta fazer aquele processo, né, entrar com os minutos de antecedência para ver se o áudio, se o vídeo estão funcionando, certo? E a gente se vê então amanhã por aqui pelo Zoom. Certo? Muito obrigada mais uma vez. Boa noite a todos, se cuidem e até mais. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.